Sou pessoal, bem-vindos ao meu canal. Estamos aqui de volta com o molibdênio e na semana passada nós falamos principalmente da química do molibdênio com o oxigênio, um pouco da sua história, dos seus usos, e hoje nós vamos continuar com a química do molibdênio com os halogênios, com seus complexos, com a importância biológica do molibdênio. Então vamos começar. Os compostos do molibdênio com os halogênios vão desde aqueles contendo o molibdênio no estado de oxidação mais 2 até aqueles contendo o molibdênio no estado de oxidação mais 6. E no mais 6 nós temos o hexafluoreto e o hexacloreto de molibdênio. São ambos sólidos parecidos, com a diferença que o cloreto é instável. O hexafluoreto é um sólido incolor, com um ponto de fusão de apenas 17 graus Celsius, e como se esperaria, a sua estrutura cristalina é octaédrica, assim como do hexacloreto. E no estado de oxidação mais 5 nós temos novamente só o fluoreto e o cloreto, mas aí nós temos muito mais diferenças entre o fluoreto e o cloreto, principalmente no que se refere à sua estrutura. Enquanto que o pentafluoreto é composto por uma estrutura tetramérica e ele é de fato MO4F20, o cloreto é composto por uma estrutura dimérica que tem dois átomos de cloro servindo como ponte entre os dois centros octaédricos de molibdênio. Então nós temos aí as estruturas bastante diferentes, mas são ambos sólidos higroscópicos. O pentafluoreto é amarelo e o pentacloreto é praticamente preto. No estado de oxidação mais 4, o tetraiodeto de molibdênio é instável, mas os demais aletos do molibdênio nesse estado de oxidação são bem caracterizados. Em especial, o tetracloreto de molibdênio é bem conhecido por ter duas fases. Nós temos a fase alfa, que é polimérica, e a fase beta, que é hexamérica. Ou seja, ela é composta de moléculas circulares, MoCl4,6, que são geradas por octaedros, MoCl6, que dividem os cantos. Já os trialetos do molibdênio são geralmente produzidos através da redução de um respectivo aleto mais elevado. Eles são insolúveis em água e bastante inertes, e além disso são todos conhecidos, ou seja, nós temos uma boa estabilidade aí. E os aletos com estado de oxidação mais baixo que o molibdênio forma são aqueles no estado de oxidação mais 2. Esses aí já são caracterizados por uma forte ligação entre os próprios átomos de molibdênio, e as suas estruturas cristalinas geralmente envolvem ali a presença de clusters, que se baseiam na unidade MO6X8 4+, nas quais o X é um dos halogênios. Também são conhecidos alguns oxoaletos do molibdênio, principalmente nos estados de oxidação mais 5 e mais 6. Eles geralmente são sólidos voláteis, que aí novamente demonstram a afinidade do molibdênio com o oxigênio. Agora vamos passar para os complexos do molibdênio, começando pelos complexos no estado de oxidação mais 6. Esse estado de oxidação é dominado pelos oxo e pelos peroxocomplexos. Os oxocomplexos geralmente têm uma coordenação octaédrica e apresentam ao menos uma molécula ali de um agente quelante, coordenada pelo metal central. O exemplo é o MoO2, oxinato 2, um complexo que pode ser utilizado na determinação gravimétrica do molibdênio. E uma coisa interessante é que nos peroxocomplexos, ao contrário dos oxocomplexos, na presença de um ligante bidentado, a coordenação que o complexo tende a assumir é pentagonal bipiramidal, ao contrário do octaédrico para os oxocomplexos. No estado de oxidação mais 5, nós temos vários complexos biologicamente relevantes do molibdênio, várias enzimas que contêm o molibdênio nesse estado de oxidação, e um pouco disso aí nós vamos falar ainda nesse vídeo. Mas no estado de oxidação mais 5 nós ainda temos uma grande afinidade do molibdênio pelo oxigênio, de maneira que os oxocomplexos ainda são bastante numerosos. Por exemplo, o MoOX52-, em que o X pode ser o cloro, o bromo ou isotiocianato, ou esse complexo dimérico, que eu vou colocar aqui uma imagem para vocês, que contém o oxalato, e que contém então essa estrutura dimérica com dois oxigênios servindo como ponte entre os dois centros octaédricos de molibdênio. No estado de oxidação mais 4, nós temos como exemplos clássicos os ânions com os halogênios, MoX6 2-, em que o X é o flúor, o cloro ou o bromo,
com iodo não dá tão certo, e o ânion com cianeto MoCN8 4-, que foi um dos primeiros complexos com número de coordenação igual a 8 a serem descritos no estado de oxidação mais 4. Outra coisa interessante é que nós temos uma espécie de... nós temos oxocomplexos trinucleares, digamos, né? Que são compostos basicamente pela unidade MO, ou seja, um triângulo formado por 3 átomos de molibdênio. Por exemplo, aqui no cátion MO3O4H2O9 4+, nós temos esse triângulo e cada um dos átomos de molibdênio gosta de ter a sua coordenação, né, a sua coordenação octaédrica. E já que nós temos um triângulo, nós acabamos formando, através dos ligantes que formam a coordenação octaédrica, nós acabamos formando um cubo, né, se você olha no triângulo como um todo, né? Um cubo que, porém, não tem a sua última ponta. Um cubo só com 7 pontas, que é uma perspectiva interessante dessa estrutura. No estado de oxidação mais 3, os complexos do molibdênio já vão ficando mais escassos, eles são mais facilmente oxidados, e como exemplo nós temos o MoH2O6 3+, novamente os ânions com os halogênios, MoX6 3-, e nós também temos aqui o MO2Cl9 3-, que eu peguei, porque é um exemplo de que a atração entre os átomos de molibdênio, conforme vai baixando o estado de oxidação, a atração entre esses átomos de molibdênio vai ficando mais forte. No estado de oxidação mais 2, assim como o cromo, o molibdênio tende a formar complexos diméricos, com fortes ligações entre os 2 átomos de molibdênio e distâncias curtas. Um exemplo clássico é o acetato de molibdênio 2, que contém ali os 4 acetatos como bridging ligands, e contém 2 moléculas de água para estabilizar a situação ali, é um dihidrato. Mas também existem complexos diméricos do molibdênio nesse estado de oxidação, que não tem nenhum bridging ligand. Eu não sei como é que se fala isso em português, mas o exemplo aqui seria o MO2Cl8 4-, cloro não é um bridging ligand, e esse é um ânion diamagnético vermelho. Um dos aspectos mais fascinantes do molibdênio é a sua participação em processos enzimáticos. Em animais, essas enzimas que contêm molibdênio ajudam a catalisar diversos processos de oxidação. Mas o que torna o molibdênio realmente essencial à vida é o seu papel na fixação do nitrogênio atmosférico, N2, na forma de amônia, NH3, por bactérias do gênero Rhizobium, que moram em raízes de plantas leguminosas. Agora, como vocês sabem, o nitrogênio atmosférico ele está na forma de N2, que é uma molécula com uma ligação tripla entre os átomos de nitrogênio. É uma energia de dissociação muito grande, 945 kJ por mol. Então é muita energia que você tem que colocar ali para você conseguir separar esses 2 átomos de nitrogênio. Nós, cientistas humanos, químicos, conseguimos separar esses átomos de nitrogênio, só que a gente precisa de temperaturas muito altas, geralmente, entre outros fatores. Essa é a nossa forma de separar esses 2 átomos de nitrogênio. As bactérias do gênero Rhizobium, que moram então nas raízes das plantas leguminosas, elas também conseguem separar esses 2 átomos de nitrogênio, só que elas fazem isso em temperatura ambiente, né, em condições normais, sem problema nenhum. Claro que elas utilizam muito da sua própria energia para fixar comparativamente pouco nitrogênio, mas elas conseguem isso através das enzimas chamadas nitrogenases. E aí que entra o molibdênio. O molibdênio ele faz parte do centro ativo dessas nitrogenases e ele ajuda a catalisar essa reação redox, que é essencial para a fixação do nitrogênio. Eu vou colocar aqui embaixo essa reação simplificada, é claro, mas demonstrando o papel essencial do molibdênio para a vida. Os complexos organometálicos do molibdênio são até bastante numerosos, porém, se você tem ali uma ligação sigma entre o molibdênio e o carbono, esses complexos tendem a ser instáveis. É melhor quando você tem um ligante π ali, como a carbonila, para estabilizar o complexo. Bom, se ocorre a redução de algum aleto ou de algum óxido do molibdênio em uma atmosfera de monóxido de carbono, é formada a hexacarbonila de molibdênio, que é um sal cristalino, incolor e diamagnético, e a hexacarbonila de molibdênio é um composto que permite
muitas variações, né? Você pode pegar esses ligantes, os ligantes da carbonila, e substituir por outros, e você pode formar, então, variações como o MoCO4X2, e no caso clássico, o X é um dos halogênios. Se você reduz a hexacarbonila de molibdênio com borohidreto, é formado o ânion MO2CO10 2-, que é isoestrutural com a decacarbonila de manganês. Tentativas de produzir complexos do molibdênio só com o ciclopentadienil resultam no sólido polimérico MoC5H52N, que, ao contrário do ferroceno, é uma molécula meio que dobrada, ela tem um ângulo, né? Enquanto que o ferroceno é uma coisa linear. Ou se você parte da hexacarbonila de molibdênio e tenta fazer um composto com o ciclopentadienil, você obtém uma coisa dimérica, que é MoC5H5CO3 que, porém, é estável porque satisfaz a regra dos 18 elétrons devido a essa ligação entre os átomos de molibdênio. Porém, existe sim um composto linear, um composto sanduíche, um complexo organometálico do molibdênio, que é o bisbenzeno molibdênio, um composto isoeletrônico com o ferroceno, que porém é facilmente oxidado. Mas pelo vídeo de hoje nós ficamos por aqui. É claro que teria mais coisa para falar sobre molibdênio, mesmo falando só do básico da química do molibdênio, eu precisei de 2 vídeos, então vocês vejam como é um elemento que tem muita coisa para falar. Bom, mas como eu disse, nós ficamos por aqui. Se você olhou até aqui porque você gostou do vídeo, então inscreva-se no canal, curta, comente, muito obrigado e até a próxima com o nióbio. Tchau!